Quem construiu no Cáucaso um poço profundo, escavado na montanha com blocos ciclópicos polidos? Por que nunca acharam ferramentas, inscrições ou restos humanos? Qual é a ligação entre essa estrutura e as galerias secretas da pirâmide de Quéops? E por fim, por que tudo ficou em silêncio após as primeiras explorações? Hoje faremos uma viagem misteriosa a Kara-Hora, um lugar extraordinário nas montanhas do Cáucaso. Antes de começar, convidamos vocês a apoiar nosso trabalho se inscrevendo no canal. Para vocês é simples, mas para nós é essencial. É 2011 quando Artur Zemukov, espeleólogo russo e estudioso das profundezas da Terra, decide subir o monte Kara-Hora. Mas não é uma exploração qualquer, não é a busca por uma simples cavidade ou por uma nova caverna para mapear. É uma investigação, quase uma obsessão. Por anos, Zemukov coletou pistas, folheou arquivos antigos, interpretou símbolos esquecidos e histórias sussurradas nas vilas aos pés do maciço. E agora tudo parece conduzi-lo até lá. As paredes internas do poço são enigmáticas, não são apenas rochas escavadas pelo tempo. São formadas por enormes blocos megalíticos, perfeitamente polidos, encaixados entre si em ângulo reto, como se fossem parte de uma estrutura arquitetônica. Não há descontinuidades, não há sinais de fraturas naturais. As superfícies são tão lisas que refletem a luz das tochas e toda a estrutura. Ao descer, percebe-se uma ordem e coerência geométrica que nenhuma caverna natural teria. Após cerca de 40 metros de profundidade, o poço se abre de repente em uma sala subterrânea, um contraste desconcertante após a angústia da descida. Entra-se em um espaço de 36 metros de altura, quase como um prédio de 12 andares com paredes lisas. Aqui também há blocos enormes, alguns dos quais parecem verdadeiras colunas, uma obra ciclópica escondida no ventre da montanha. Mas o que mais impressiona não é apenas a escala da construção, mas sim o fato de que essa arquitetura não faz nenhum sentido aparente. Não há nada que indique um uso habitacional, nenhuma escada, nenhum nicho, nenhum ponto de acesso facilitado. Parece um lugar construído para ser inacessível, mais um mecanismo do que um espaço, algo funcional, mas cujo propósito nos é completamente desconhecido. A equipe leva mais de 1 hora só para alcançar a plataforma inferior. O ambiente é silencioso e absorvente. Durante a descida, não encontram restos humanos, artefatos ou inscrições. Nada que situe essa estrutura nas civilizações conhecidas. Nenhuma cultura antiga registrada pela historiografia oficial fez algo parecido em escala, técnica ou lógica construtiva. Zemukov, observando atentamente a suavidade das paredes e a precisão das junções entre os blocos, nota uma semelhança inquietante. Essas superfícies lembram as galerias internas da pirâmide de Quéops, no Egito. Também lá, blocos gigantescos, encaixados com precisão milimétrica, formam dutos e passagens cujo propósito nunca foi esclarecido. Como se fosse a mesma mão, ou melhor, o mesmo conhecimento, a guiar a realização de ambas as obras. Mas a pergunta se torna cada vez mais urgente. Como foi possível construir algo assim? Como foram transportados e posicionados aqueles blocos, muitos dos quais ultrapassam facilmente as 100 toneladas em um ambiente tão apertado, estreito e remoto? E acima de tudo, quem poderia ter feito isso milhares de anos atrás, quando, de acordo com a narrativa oficial, nenhuma civilização humana possuía as ferramentas necessárias? Zemukov retorna. Zemukov tem uma resposta definitiva, mas nem mesmo um único elemento lá embaixo permite falar de formação natural. É tudo muito preciso, muito simétrico, muito intencional. E então, a verdadeira pergunta é outra. Se realmente se trata de uma estrutura artificial, quem a construiu e o que ainda está escondido em suas profundezas? Zemukov começa a elaborar uma hipótese inquietante. E se aquela estrutura tivesse tido um propósito tecnológico, não um lugar simbólico ou ritual, mas técnico, um dispositivo mais do que um edifício, talvez parte de um sistema maior, de algo que hoje nem somos capazes de imaginar? A analogia com a Grande Pirâmide não é só visual, pois suas galerias internas também têm espaços estreitos,
túneis cegos e dutos inclinados sem explicação definitiva. E como em Kara-Hora, nenhum ornamento, nenhum sinal de culto, apenas pedra esculpida com uma inteligência precisa e impessoal. Alguns estudiosos alternativos, observando as imagens e os relevos feitos no poço, começam a falar sobre ressonância, sobre um possível uso acústico ou energético. Há quem sugira uma estrutura enterrada bem maior, sendo o que foi explorado até agora só um fragmento, o duto talvez de uma máquina colossal. Zemukov percebe que o ar no poço circula de modo estranho, com um fluxo contínuo subindo, como se viesse de câmaras ainda não exploradas. Como se o poço fosse apenas a boca de um sistema muito mais vasto e, acima de tudo, ainda ativo. Após a expedição inicial de Zemukov, a notícia se espalha entre os círculos de pesquisa independente na Rússia. O mistério de Kara-Hora começa a atrair a atenção de outro nome conhecido no meio da investigação não convencional. Vadim Chernobrov não é um cientista ortodoxo. Ele é o fundador do Kosmopoisk, uma organização russa que lida com anomalias geofísicas, aparições inexplicáveis e fenômenos fora do alcance da ciência oficial. Mas o seu método não é fantasioso, pelo contrário, é rigoroso, meticuloso, profundamente ligado à observação direta. E assim que fica sabendo do poço, no Monte Kara-Hora, entende que precisa ir lá pessoalmente. A segunda exploração tem um tom diferente, não é mais apenas uma expedição espeleológica, é uma verdadeira operação de levantamento. Chernobrov e Zemukov descem juntos, documentando cada etapa, medindo ângulos, profundidades e pressões, mapeando tudo metro a metro. As imagens coletadas integram um documentário exibido por uma emissora de televisão russa. Apesar da transparência, ou talvez por ela, o interesse logo desaparece. Nenhum canal oficial repercute a notícia, nenhum instituto científico aprofunda o assunto. É como se o poço não existisse, ou pior, como se não quisessem falar sobre ele. Enquanto isso, o mapa desenhado por Chernobrov confirma as primeiras intuições. A estrutura é incomparável. Dados mostram paredes ortogonais, blocos com impressionante regularidade e espaços internos sem lógica natural. Mas é nesse momento que o mistério se transforma, tornando-se mais sombrio, pois algo começa a acontecer. Em 2015, pouco antes de anunciar uma nova expedição, Artur Zemukov é atropelado por um carro. O acidente acontece de repente, em circunstâncias nunca esclarecidas, no dia seguinte a ter declarado publicamente que estava prestes a fazer uma descoberta importante. 2 anos depois, também Vadim Chernobrov morre oficialmente de câncer. E não para por aí, mas 3 pessoas ligadas à pesquisa do poço de Kara-Hora morrem rapidamente em situações que alguns fóruns russos acham suspeitas. Coincidências talvez, mas em uma investigação como esta, onde muitas coisas já estão fora do lugar, até mesmo as coincidências começam a pesar. E em certo ponto surge a pergunta naturalmente: alguém queria impedi-los? Desde então, não houve nova expedição oficial. As últimas pistas estão nos vídeos, nos relatórios de contato da Kosmopoisk e em raros álbuns fotográficos de exploradores independentes. Como se de repente um silêncio imposto tivesse caído sobre Kara-Hora, um vazio que ninguém ousou desafiar há anos. A história do poço de Kara-Hora parece de outra época, a outra dimensão da realidade, mas o que surge ao cavar no passado da região é ainda mais desconcertante. Como ocorre em mistérios que ninguém aprofunda, alguém já buscava esse poço há muito tempo. E não eram exploradores nem arqueólogos, eram nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A máquina militar alemã lança uma operação ambiciosa no Cáucaso, chamada Operação Edelweiss, e oficialmente tem o objetivo de conquistar os campos de petróleo de Baku. Mas há outra frente não declarada, uma frente que atua nas sombras, sob a liderança de uma organização esotérica fundada dentro das SS, a Ahnenerbe. Esse nome, para muitos, é apenas um detalhe marginal nas crônicas do Terceiro Reich, mas, para quem realmente conhece a história, evoca algo muito mais profundo.
A Ahnenerbe, Sociedade de Pesquisa da Herança Ancestral, foi fundada em 1936 por Heinrich Himmler para redescobrir as raízes do antigo espírito germânico. Na verdade, era uma unidade paramilitar dedicada ao estudo do ocultismo, da arqueologia alternativa e das religiões perdidas. Para Himmler e seus seguidores, a história oficial era falsa. A verdadeira civilização mãe, ariana, teria surgido milhares de anos antes em áreas remotas da Terra. O Tibete, a Antártida e o Cáucaso. E é justamente no coração do Cáucaso que os nazistas concentram algumas de suas explorações mais ambiciosas. Entre as montanhas onde se ergue Kara-Hora, as SS estão procurando por algo, fazem isso em silêncio, deixando rastros mínimos, mas uma prova permanece e Artur Zemukov a encontra. Uma suástica gravada na pedra, bem perto da entrada do poço, não é moderna, não é fruto de vandalismo, está lá há décadas. Sinal inequívoco de que alguém, já durante a guerra, havia chegado perto da mesma descoberta. Zemukov de fato não chegou até lá por acaso. Por anos, ele seguiu rastros dos dossiês esquecidos da Ahnenerbe e restos de mapas e anotações das unidades especiais alemãs. Ele buscava uma cidade subterrânea, uma estrutura oculta, possivelmente feita pela civilização ariana primordial que fascinava os nazistas. E o que torna tudo ainda mais inquietante é outro detalhe, uma segunda suástica, muito mais antiga, gravada em uma rocha distante do campo de ação alemão. Um símbolo idêntico, mas que antecede a presença nazista em séculos. Quem a gravou? Era a marca daquela mesma civilização perdida, aquela que os nazistas tentavam desesperadamente trazer à tona. Talvez por trás da ideologia delirante do Terceiro Reich se escondesse a consciência distorcida, mas real, da existência de um passado esquecido. Um passado em que o conhecimento e a técnica se fundiam com o mito. E talvez, nesse passado, o poço de Kara-Hora fosse um pouco mortal. Não no sentido esotérico, mas no sentido mais concreto do termo. Uma entrada, o acesso a algo maior, algo que ainda hoje nos observa das profundezas da Terra. Após as mortes de Zemukov e Chernobrov, um silêncio inquietante domina o poço de Kara-Hora. Expedições são interrompidas, conversas diminuem e documentos somem. Por anos, ninguém mais ousa se aproximar daquele lugar, até que, em 2017, um homem comum, um fotógrafo, um excursionista, um curioso, decide ir até lá. Seu nome é Alessandro Sploshinov. Ele não é cientista nem investigador de mistérios, mas seu trabalho é fundamental. Ele documenta tudo, percorre as trilhas que levam ao topo de Kara-Hora, fotografa a entrada do poço. Ele desce na escuridão apenas com a lanterna e a câmera, e o que registra é extraordinário. Fotos de Sploshinov, disponíveis em seus álbuns online na descrição do vídeo, mostram pela primeira vez com clareza o que antes só era descrito em palavras. O poço é real, e não só isso, suas paredes são geométricas, perfeitamente lisas em longos trechos, interrompidas apenas por junções nítidas, por blocos quadrados, por encaixes. Sem argamassa, não é caverna, é obra. Mas não para por aí. Alexander explora a área ao redor da entrada do poço, caminha entre as rochas, fotografa o que a vegetação não conseguiu cobrir. Um após o outro, ele encontra elementos que tornam a hipótese mais concreta. O poço faz parte de algo muito maior. Ele tira fotos de pedras enormes, parcialmente enterradas, blocos empilhados que parecem desenhar os contornos de uma estrutura sepultada. Em certas superfícies, observam-se cortes precisos, ângulos retos e marcas regulares, parecendo incisões de máquinas. Em certos pontos, a diferença entre a pedra natural e a trabalhada é tão evidente que parece uma comparação didática. E depois, há as anomalias. Furos redondos, saliências perfeitamente cilíndricas e, em alguns casos, superfícies polidas com uma precisão que não pode ser resultado da erosão. Em outra imagem online, vê-se uma rocha irregular com uma face plana, parecendo cortada de forma limpa. Bem ao lado, outro bloco apresenta uma linha perfeitamente reta que se estende por mais de 2 metros, sem variações. Não é uma fratura, é uma seção. Neste ponto, a dúvida se torna pesada. Não estamos diante de um simples poço.
Todo o lado pode ser parte de um complexo enterrado, de uma pedreira pré-histórica ou até de uma estrutura megalítica inteira, construída e engolida pelo tempo e solo. E se a montanha escondesse restos de uma cidade subterrânea ou uma máquina geológica feita para durar milênios? Splashnov não propõe teorias, não busca glória, mas com suas imagens fez algo que nenhum acadêmico ousou fazer novamente. Ele voltou, analisou de perto e deixou provas visuais do que está oculto no Monte Carahora. O mistério desde então só ficou mais denso. Hoje, o Poço de Carahora ainda está lá. Nenhuma expedição oficial retomou a exploração, nenhum órgão de pesquisa fala sobre ele, nenhuma universidade o cita em seus estudos. Existem imagens, medições, levantamentos, testemunhas, há um mapa, há um documentário que foi ao ar, há nomes, lugares, datas e também há mortos. Tudo isso existe, mas é ignorado, como se o poço, no exato momento em que foi descoberto, tivesse sido imediatamente enterrado. Sob algo ainda mais pesado do que a pedra, o silêncio. O que realmente se esconde por baixo? O Monte Carahora é uma pedreira pré-histórica, uma estrutura megalítica, o duto técnico de uma civilização esquecida. Ou talvez ainda não tenhamos as ferramentas para entender isso? Definitivamente, não é um fenômeno isolado, há estruturas parecidas em todo o mundo, espalhadas como pistas. Galerias cegas nas pirâmides egípcias, poços verticais na selva cambojana, câmaras subterrâneas inacessíveis nas montanhas andinas. Todos espaços construídos sem uma função aparente, a não ser a de conservar algo ou talvez escondê-lo. Carahora pode ser parte desse mapa, um mapa de sítios esquecidos, não por serem irrelevantes, mas por serem incompatíveis com a narrativa oficial da história humana. E então, talvez o verdadeiro mistério não seja o poço, o verdadeiro mistério é porque ninguém quer mais olhar lá dentro. Porque quando uma estrutura perfeitamente geométrica, construída com blocos de 200 toneladas, aparece no topo de uma montanha no Cáucaso e é ignorada por todos, é legítimo perguntar se o esquecimento é realmente casual ou se foi escolhido. Encerramos esta investigação sobre o Poço de Carahora, seguindo rastros no solo, pedra, fotos e relatos de quem ousou descer onde ninguém olha. Agora, como sempre, a palavra é de vocês. Para vocês, o Poço de Carahora é uma anomalia geológica, obra humana esquecida ou prova de uma civilização avançada soterrada pela ignorância? Contem pra gente nos comentários e se vocês gostaram do vídeo e querem apoiar o nosso trabalho, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima história.